Fala pessoal, aqui Cláudio Spritzeria, eu falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Dividir para conquistar. Estratégia eficiente de guerra utilizada na política, deu certo, tirou um personagem de dentro da cadeia e colocou ele no palácio, exatamente dividindo a nação. Foi dessa maneira, enfraquecendo, fragilizando o país. Agora, depois que tu já foi pro poder, o processo é o contrário, né? Que é reunificar para governar. Essa é a lógica, né? Tu divide para conquistar, tu fragiliza para enfraquecer teu adversário e tu conseguir o poder. Mas quando tu está no poder, tu tem que reunificar teu povo, a tua nação, pacificar o teu país, né? Para ter, enfim, governabilidade, governar para todos, né? Só que o Lula enlouqueceu. O Lula enlouqueceu. Por um certo tempo a gente ficava assim, não, mas eles querem destruir mesmo. Faz parte da estratégia, faz parte do esquemão, eles querem destruir a economia, querem destruir tudo, para depois não sei o que. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Primeiro que não existe vantagem nenhuma em, depois de tu estar governando, tu quebrar o teu país. Isso não existe. Não existe. Ninguém apresentou nenhuma justificativa plausível para tu continuar quebrando o teu país se tu tá no comando dele. Não existe isso. O cara pirou realmente. O cara, ele destila ódio, ele manifesta a todo momento o seu desejo de vingança e da maneira mais pueril, mais infantiloide, mais nenezinho. Ai, eu vim agora aqui nessa feira na Bahia da agropecuária para dar inveja nos outros que fizeram agri-show e que expulsaram o meu ministro. Isso é uma bobagem, uma mentira deslavada. Né? Todo mundo sabe que o ministro lá não foi desconvidado, muito antes, pelo contrário, se renovou o convite. Só que o cara ficou todo assim embaraçado. Pô, aí vai estar lá o Bolsonaro, eu vou ser vaiado, ele vai ser aplaudido e tudo mais. A história é essa. Daí o outro louco fala uma bobagem atrás da outra. É bobagem, bobagem que até a rede de apoio dele na mídia tá se esfacelando. Aí o cara me vai pra Bahia e fala, dá aquele discurso atiçando o ACM Neto, que faz parte da parca base de apoio que o Lula tem no Congresso, né? União Brasil. Ele me vai lá e chama o cara de um apelido que é Grampinho, né? Que remete a uma coisa ruim do avô dele, que grampeava adversários e tudo mais, né? Botava escutas. O ACM Neto, que era o Toninho Malvadeza, né? Um coronel importante lá da Bahia, um político muito forte e tudo. E aí o Lula, burrinho, começa a dar espetadinha nesse político influente, né? Dentro da Bahia, a Bahia que ainda é um estado onde o PT, talvez eu acho que seja o estado onde o PT tem mais apoio, me vai para lá para espetar o cara. Ou seja, não tem a menor lógica. E uma das razões para isso, sem dúvida nenhuma, é que o Lula está cercado de políticos de segunda divisão, segunda, terceira divisão. Ele não tem mais um time esperto, um time realmente conhecedor da política, um time articulador, um time com capacidade de articulação. Ele está cercado de capachos, de puxa-sacos, de interesseiros, de gente que até bem pouco tempo estava xingando ele, que realmente não gosta dele, que viu uma maneira de se dar bem nesse governo, já que ele precisava desesperadamente de alguns apoios, ele não tinha, e ele se cercou desse segundo escalão, dessa segunda divisão da política brasileira, e ele não tem um
bom articulador ali. Ele tem cumpridores de missão, como Randolph Rodrigues, por exemplo, que é um coitadinho, um carente, que fica, me dá uma missão, me dá uma missão, me dá uma missão que eu cumpro, me dá qualquer uma, eu vou cumprir, me dá qualquer missão que eu vou lá e falo, e eu falo, ixi, ele tem esses caras, ele tem o Janones que até pouco tempo atrás xingava o Lula dos maiores impropérios, com força, porque esse cara ele é do barraco, ele é barraqueiro, né? É do balacobaco, ele é barraqueiro. Então não importa pro lado que ele tiver, ele vai ser barraco, ele é aquele que vai gritar, xingar, tudo. Só que viu uma possibilidade ali de se juntar com o Lula, porque não teve, foi do outro lado fez assim, sai daqui, se grudou ali, e é gente desse naipe aí que tá com ele, né? Quem mais? O Montanha, Gleisi, Lindbergh, que voltou numa que fase, já não voltou mais guri, mais com jovialidade que ele tinha, mas não, já voltou um cara. Então, ele tá cercado de quem? Capitão Cueca? É o Capitão Cueca que tá com ele? É esse tipo de gente aí. Esse ministro da Justiça, um sujeito altamente questionável, o ministro da Justiça que quer prender todo mundo, que a última coisa pela qual ele batalha é pela justiça, né? A não ser a justiça que ele tem na cabeça dele, né? É um cara que está em conflito com o PT, ao que se escuta por aí, meio que chantageia o PT. É um cara que com o início da CPMI deve ficar muito fragilizado, deve cair, né? Deve cair. Já tem gente dentro, como a Gleisi, por exemplo, que já pede a cabeça dele, até mesmo antes de começar, porque ele vai ser, né, um alvo fácil, porque é um cara que se contradisse em tudo em relação ao dia 8, é um cara que prevaricou, estava lá, não fez a sua função, né? Não, enfim, não comandou lá as forças de segurança, muito antes pelo contrário, as desativou, ao que tudo indica, ao que se suspeita. Enfim, Lula, ele tá aí, ele pensa que só o Brasil é a CVC, né? Porque ele só quer passear, né? O casal esbanja, agora vai para o Japão. Ninguém nunca viajou tanto assim. Nenhum presidente viajou tanto em tão pouco tempo. O cara já foi para Portugal, para Espanha, para Inglaterra, lá para o mundo árabe, já foi para a China, vai para o Japão, aqui na América do Sul já foi para a Argentina, já não sei para onde. O cara é o Marco Polo, virou Marco Polo, que faz a volta ao mundo em 6 meses de mandato. E a cada lugar que ele vai, ele deixa um rastro de contas altíssimas. O pai dos pobres, coitadinho dos brasileiros, pobrezinho dos brasileiros com esse pai dos pobres, né? Sem falar que a Janja também faz parte dessa equipe de aconselhamento do Lula. A Janja, eu não sei como o pessoal considera a Janja, ela está sendo preparada para ser a nova, a política, para não... A Janja, filho. Você tá de brincadeira, né? Tô de brincadeira com o pai. E aí, esses ministros colocados ali, né? Tachade, que não consegue criar uma política econômica, né, que agrade. Pô, esse governo teve a maior rejeição do mercado financeiro, quase 90% de rejeição. Né? Ou seja, em todas as pastas, em todos os segmentos, em todas as áreas, há contestação, há ineficiência, né? E tudo, obviamente, por causa do líder. O líder dá o tom. O líder é que dá o tom. Um sujeito que continua falando só em ambiente fechado,
as maiores atrocidades, as maiores bobagens, ele fala e tá sempre tem a claque. Êêê! É porque eu vou esculhambar tu. Êêê! Então o Brasil está virado nisso, o Brasil está fragmentado, está fraturado, ele destruiu, ele separou tanto, né? Ele levou tanto essa máxima aí de dividir para conquistar, que ele dividiu demais e as partes não conseguem se juntar e ele não colabora para essa reunificação. Eu acho ótimo, eu acho ótimo, né? Eu tô torcendo pro Chuchu entrar em campo. Tô torcendo para não ter que ouvir mais a voz do Lula. Não quero mais ouvir a voz a voz dele é ruim, a voz dele é ruim, a voz do Randolph é ruim, a voz do Janone é ruim, a voz da Glaze é ruim. É um time de gente repugnante, a voz desse Dino como se fosse o mais sensato, falando, porque você veja, para people. É só gente repugnante falando. Presta atenção. Só gente repugnante, a mentira como prática diária, como modus operandi, continua sendo a mentira, a mentira, a mentira, a mentira, a mentira, todos os dias a mentira. É cansativo, né? A intenção de calar todo mundo, não por causa de mentiras, mas porque todo mundo fala a verdade, e a verdade é criptonita contra esse governo. A verdade é criptonita. Então o Brasil, eu acho que ele pode estar começando a dar uma volta. Para mim, o que estava muito desesperançoso e eu não via a luz, eu vejo agora. E quem está dando a luz no final do túnel é a bobadice, a infantilidade, a falta de perspicácia, de capacidade, né, para esse ser, esse animal político que diziam que o Lula é, sempre foi, nos enganou, nunca foi, nunca foi, nunca foi, nunca foi. Esse homem nunca foi. Esse homem foi um contador de histórias, um cara legal. Esse é verdadeiro tio do churrasco. Esse é o legal numa festa, pra ficar bebendo com ele, fazer não sei o quê. Vamos correr na praia, vamos pescar, vamos qualquer coisa. E vai ficar lá ele contando história e bebendo pra caralho. Esse é, o Lula na verdade é esse. Ele é o verdadeiro tiozão da festa. É o tiozão da festa. Porque ele não tem capacidade de articulação nenhuma. Ele é esse cara que agarra as pessoas, pega, abraça as tias. Oh, meu filho. Ele é essa pessoa. Só o carisma dele é pra festa. Carisma, né, de salão. Carisma de salão. Ele nunca foi realmente carismático. Ele nunca foi. Ele só estava no lugar certo, na hora certa. Lá naquele momento, lá atrás. Né, alguém vindo de uma outra realidade que não vinha de dentro da política, que não era uma raposa daquelas. Só isso. Só isso. E soube turbinar os segmentos que tem que turbinar, a educação, a cultura, essa gente que vive na asa, artistas foram revelados agora que realmente a maioria dos artistas é gente insegura, sem capacidade, que precisa ficar na asa, precisa de doação, precisa de esmola. Né? Por isso a gente não tem uma indústria artística aqui legal, por isso que não se tem, né, uma indústria do entretenimento. Né? Culpados são os grandes nomes que a gente também acreditou a vida inteira. Acreditei a vida inteira em Caetano, em Chico. São uma decepção tanto quanto é o Lula, em quem eu votei. Né? E é incrível. Incrível. Mas eu acho que eles mesmos estão tratando de se implodir. Né? Se implodir. E eu acho que mais cedo do que a gente espera, nós vamos ter esse personagem lá de vez, né? Viajando para o ostracismo. Viajando para o ostracismo.